Jornal Nacional está começando com as principais notícias do Brasil e do mundo. Boa noite. Boa noite. Pensilvânia, Estados Unidos. Sons de tiro interrompem o comício de Donald Trump. Ele põe a mão na orelha direita e se abaixa. Seguranças invadem o palco e retiram o ex-presidente americano. Ao vivo, nossos correspondentes trazem informações sobre o estado de saúde dele. Em Gaza, autoridades declaram que 90 pessoas morreram num bombardeio a uma área de desabrigados. Israel afirma que os alvos eram 2 chefes do grupo terrorista Hamas. O Jornal Nacional está começando. Eram 6h13 da tarde nos Estados Unidos, 7h13 da noite aqui no Brasil, pelo horário de Brasília, quando um comício do ex-presidente americano Donald Trump foi interrompido pelo som de tiros no estado americano da Pensilvânia. Vamos começar o Jornal Nacional chamando então o nosso correspondente Ismar Madeira em Nova York. Ismar, faz cerca de 1 hora, que isso aconteceu e Trump foi retirado às pressas do palco e aparentemente ferido. Havia sangue no rosto dele, na orelha. Exatamente. Boa noite a todos. As informações sobre o que exatamente aconteceu ainda estão chegando. Ana Paula, Trali. Bem, o ex-presidente Donald Trump estava há cerca de 10 minutos discursando no palco deste comício na cidade de Butler, quando, de repente, o som de várias explosões parecidas com tiros interromperam o evento. Na hora, Donald Trump colocou a mão na orelha direita e se abaixou. Ele foi cercado por um grupo de seguranças e agentes policiais. Vamos ver esse momento. And if you want to really see something that's said, take a look at what happened. Aí, na sequência, depois de ser cercado, Donald Trump foi retirado do palco às pressas pelos agentes de segurança. Ele estava com sangue escorrendo pelo rosto. O ex-presidente saiu do palanque com o punho erguido, clamando pelos seus apoiadores. A plateia começou a gritar em coro: Estados Unidos. Trump entrou em um carro do Serviço Secreto americano. Ainda não se sabe exatamente para onde ele foi levado. Um porta-voz de Trump afirmou que o ex-presidente está em segurança, que há uma investigação ativa em andamento e que mais informações serão divulgadas quando possível. Profissionais da Agência Americana de Álcool, Tabaco e Armas de Fogo foram enviados ao local para ajudar no inquérito. O presidente Joe Biden já foi informado da situação, segundo assessores da Casa Branca. Várias autoridades e políticos já se manifestaram sobre o episódio. Os líderes do Partido Democrata na Câmara e no Senado, o deputado Hakeem Jeffries e o senador Chuck Schumer, se disseram horrorizados com o episódio e disseram que a violência política nunca é aceitável. O governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, disse que já mobilizou agentes locais para ajudar os agentes federais e também condenou a violência política. O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, Luiz Almagro, condenou o ataque ao ex-presidente dos Estados Unidos e disse que a violência não tem lugar em eleições, na política e nas sociedades. Ana, Trali. Obrigado, Ismar, pelas informações ao vivo. Nós vamos conversar agora também ao vivo com a correspondente Sandra Coutinho, que está em Nova York. Ô Sandra, o jornal Washington Post trata esse caso, portanto, aí como uma tentativa aí de homicídio, né? Há informações, segundo o Washington Post também, de que uma pessoa que estava na plateia no comício foi assassinada e que o atirador, a pessoa que cometeu esse atentado, essa tentativa de atentado, também teria sido assassinada. Isso já está confirmado ou não? Bem-vinda e boa noite para você, Sandra.
Boa noite para você, para Ana Paula, boa noite a todos. Apenas o jornal Washington Post, por enquanto, está dando essa informação, mas, claro, a gente está acompanhando para ver se outras organizações de imprensa também vão confirmar. E agora o próprio Washington Post acaba de postar que uma terceira pessoa também estaria gravemente ferida. Para acrescentar a lista de reações até agora, que o Ismar Madeira acabou de nos passar, a Nancy Pelosi, que foi presidente da Câmara por muitos anos, é uma figura importante do Partido Democrata, acabou de postar também dizendo, graças a Deus, que Donald Trump está vivo, e ela dizendo que fala por experiência própria, porque ela também foi vítima de violência política quando a casa dela foi invadida e o marido dela foi ferido a marteladas, isso há alguns anos atrás. Outros líderes importantes que falaram agora há pouco foram o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que disse que está chocado com o ataque, disse que ele e a mulher Sara rezam pela segurança do ex-presidente Donald Trump. O presidente da Hungria, Viktor Orbán, disse pelas redes sociais que está pensando em Trump nesse momento. E também a presidente de Honduras, Xiomara Castro de Celaya, disse que a violência gera mais violência e também lamentou o que aconteceu no processo eleitoral aqui dos Estados Unidos e expressou solidariedade a Donald Trump. Nesse momento, certamente já acontece, né? Está confirmado que já está em curso uma investigação para tentar entender o que aconteceu, quais eram as motivações políticas desse atirador, que, segundo o jornal Washington Post, teria morrido, provavelmente como uma reação de algum agente do serviço secreto para proteger o ex-presidente Donald Trump. Como dizia o correspondente Ismar Madeira, o presidente Joe Biden já foi informado sobre esse ato de violência contra o oponente dele na campanha eleitoral, mas ainda não se pronunciou. É muito importante que os líderes do Partido Democrata, nesse momento, se pronunciem como fizeram os líderes da minoria na Câmara, Hakeem Jeffries, como o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, e também como a Nancy Pelosi e o próprio governador Josh Shapiro, da Pensilvânia, que também é do Partido Democrata, para que a normalidade volte à campanha eleitoral aqui dos Estados Unidos, Trali e Ana Paula. O mais importante é que seja um processo pacífico até as eleições de novembro, dia 5 de novembro. E lembrando que na semana que vem, já na segunda-feira, começa a convenção que vai oficializar Donald Trump como candidato do partido. Trali, Ana Paula. Exatamente, Sandra. Queria te perguntar exatamente qual é a sua visão, qual é a interpretação que está sendo dada aí do impacto dessa situação que a gente viu hoje nas eleições que vem pela frente. Você citou aí essa convenção já para formalizar o nome de Donald Trump como candidato republicano. E, claro, um incidente desse condenado tanto por democratas quanto por republicanos, um incidente condenável numa democracia, vai ter desdobramentos na campanha eleitoral americana. O que já se fala de impacto que isso pode ter daqui para frente? Olha, é um momento extremamente delicado na campanha presidencial americana. Eu comentava mais cedo que durante as 2 últimas semanas, o grande assunto da eleição aqui, da campanha eleitoral, tinha sido o desempenho desastroso do presidente Joe Biden naquele debate televisivo contra Donald Trump, né? Ou com Donald Trump, deveria ser com, não contra Donald Trump. E tudo isso gerou uma enorme discussão relacionada à idade do presidente Joe Biden para ver se, de fato, ele era a pessoa mais indicada para ser o candidato do partido pelo fato de ter mostrado um declínio cognitivo naquele momento. Só que agora o foco todo se volta para Donald Trump, o candidato do Partido Republicano, que de qualquer forma seria o protagonista dessa semana política pelo fato de a convenção começar na cidade de Milwaukee, no estado de Wisconsin, que também é um estado decisivo nessa eleição, mas certamente os dois lados vão fazer uso político desse evento extremamente condenável. É bem importante que se diga que não deve haver espaço para violência durante uma campanha política, mas a gente tem que ver daqui para frente o que vai acontecer. Os apoiadores de Trump certamente vão culpar, ou provavelmente vão culpar, o Partido Democrata. O Partido Democrata tem que se posicionar de uma forma firme, condenando a violência, para que se fique claro que os dois lados condenam, seja que tipo de violência for, e para que o processo possa ser
pacífico. Ainda faltam 4 meses para as eleições. As eleições são só no dia 5 de novembro. É importante que esses 4 meses sejam transcorridos da maneira mais pacífica, dentro da normalidade. É importante também que se diga que não é exatamente um evento sem nenhum precedente aqui nos Estados Unidos. 3 presidentes americanos foram assassinados, o Coolidge, o presidente Abraham Lincoln, isso nos anos 1860, e, muito mais recentemente, John Kennedy, em 1963, na cidade de Dallas. Então, a violência política não é totalmente estranha a campanhas políticas ou ao cenário político dos Estados Unidos. Lembrando que o ex-presidente Ronald Reagan também foi vítima de um atentado nos anos 1980. Mas é preciso que haja agora um ponto final e que toda a segurança de qualquer comício dos dois lados seja reforçada para que daqui a esses 4 meses que ainda nos separam do dia 5 de novembro transcorram da melhor maneira possível. Trali, Ana Paula. Até porque, né, Sandra, podia ter acontecido uma tragédia ali. A gente viu que o comício estava absolutamente lotado. Todas as pessoas foram surpreendidas, né? Todos foram apanhados de surpresa, especialmente o candidato Donald Trump, que estava ali no palco, tinha começado a falar quando aconteceu tudo isso. Pelas imagens dá para a gente perceber que os tiros vêm do lado esquerdo do palco, tanto que os seguranças correm para aquela direção e as pessoas se abaixam e começam a gritar imediatamente. Mesmo depois com o Trump abaixado, com os seguranças todos em volta dele, a gente ainda consegue ouvir mais alguns estampidos. E segundo a Sandra trouxe, né, pelo jornal Washington Post, e o Washington Post atribui a fontes da polícia da Pensilvânia, uma pessoa que estava na plateia foi assassinada por esse atirador e o atirador também teria sido morto, muito provavelmente, pelas forças de segurança, pelos agentes secretos ali que faziam a escolta do candidato Donald Trump. Vamos então agora conversar ao vivo com o Guga Chakra, porque, Guga, vai ser muito importante entender o que é que aconteceu, né? Ainda as principais perguntas estão sem resposta. A gente não sabe quem fez isso e a motivação disso também. Então vai ser muito importante entender o que aconteceu e também vai ser muito importante saber o que é que o rival do Trump, o presidente americano Joe Biden, vai falar a respeito de tudo isso, né? Boa noite e obrigado pela sua presença ao vivo aí de Nova York. Boa noite, Trali. Boa noite, Ana Paula. Boa noite a todos. Trali, em primeiro lugar, o Trump sobreviveu por milímetros, porque o tiro pegou aqui na orelha, era 2 milímetros para o lado, poderia ter sido fatal. Nesse momento, o Trump poderia estar morto. Ele sobreviveu, o tiro no final foi de raspão, mas o atirador foi para matar. Está confirmado, o atirador morreu, segundo a Associated Press, agência de notícias Associated Press, a Fox News também dando, além do Washington Post e outros órgãos de imprensa. Mais uma pessoa na plateia também teria morrido. Então, isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, o presidente Biden precisa imediatamente se manifestar sobre o que aconteceu. Líderes democratas no Senado, na Câmara, governadores já se manifestaram. No caso do Biden, ele deveria vir a público, condenar esse atentado contra o Trump e se solidarizar com o candidato rival dele nas eleições presidenciais, e que é um ex-presidente dos Estados Unidos também. Então isso seria importantíssimo nesse momento, Trali. É isso, Guga. Enquanto você falava, a gente estava vendo ali algumas imagens do local logo em seguida, já sendo cercado, né? Já tratado pelo serviço secreto como uma cena de crime, ali o local já todo esvaziado. Foi feita uma varredura ali naquele local, o helicóptero ali sobrevoando também como parte dessa investigação. E agora temos, então, além do Washington Post, outros veículos de imprensa confirmando a informação, trazendo essa informação de que uma pessoa que estava na plateia também foi assassinada por esse atirador e que o atirador, em seguida, também foi morto. Portanto, o incidente ainda sendo investigado, as informações chegando. Isso aconteceu por volta de 7h13 da noite pelo horário aqui do Brasil. Então, há cerca de 1h30 está em curso essa investigação. Donald Trump retirado dali com ferimento no rosto, na orelha, mas, segundo informações, está sendo atendido e está seguro. E nós estamos em busca de informações importantes sobre, primeiro, o estado de saúde de Donald Trump e também sobre a identidade do atirador, que, segundo as agências de notícias,
foi assassinado aí pelos serviços de segurança, pela polícia, motivação. né? Motivação em relação a tudo isso também. A gente Nós vai vamos trazer, fazer um então, intervalinho, né? Depois do intervalo. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com essa edição especial do Jornal Nacional. É isso, até já. O Paulo vem vindo aí. Aposto que ele vai falar dos novos streams da Claro TV+. Tá sabendo já? Claro, sou um detetive. Olha essa Claro TV+. Além de Globoplay, Netflix e mais de 120 canais ao vivo, agora a Claro TV+, já vem com mais. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama assistir. Para proteger o seu voto, o sistema eleitoral possui várias camadas de segurança. A urna não tem acesso à internet, o que impede qualquer invasão. O código-fonte é verificado por instituições e especialistas